começar. Boa noite. Meu nome é Igor Ávila, apelido Transante. Eu venho aqui apresentar hoje a história, a carreira de Henry Ford. Nervoso. Sumário, uma biografia, depois de Fordismo, vou falar sobre o que é, as consequências que eles tiveram, algumas curiosidades, a evolução, uma conclusão, depois a referência. Henry Ford nasceu dia 30 de julho de 1863 e morreu 7 de abril de 1947. Nasceu no industrial norte-americano em Greenville, que chama, em Minnesota, algo assim. Desde precoce teve o gosto pela mecânica e tal. Aos 15 anos saiu da escola para fazer um curso de mecânica e aos 16 mudou para Detroit, onde fez outra oficina também. Em 1888, Henry Ford casou com Clara Jane Brandt. Em 1930, tornou-se engenheiro da Illuminati Company, onde era responsável pela manutenção elétrica da cidade. E nos tempos vagos, ele construía peça por peça e estava tentando o objetivo de formar um carro. Em 1893 nasceu o primeiro filho, que é Edson Brandt, que vai gerar depois da morte dele, até antes também, mais ou menos em 1920, 22, ele começa a gerar as empresas, participar. E em 1896 ele concluiu o primeiro carro, que ele estava construindo na faculdade ainda, no alguma coisa. Em 1903 ele era minoritário, uma empresa que teve uma ideia de criar um projeto, só que foi recusado. Aí, com as ações as ações que ele estava coisando, as ações, mais a herança de seu pai, e ele fundou a Ford em 1903. Em 1913, ele teve a ideia de criar o Fordismo, que era uma produção em série que introduziu a primeira linha. Ele escreveu 3 livros, que eram Minha Vida e Minha Obra, de 1922, Hoje e Amanhã, 1926, e Filosofia de Trabalho, 1929, que não encontra aí a capa dele. Em 1947 ele morre por AVC. Vou falar um pouco do Fordismo agora, dar uma explicada mais ou menos. A evolução era do Taylorismo. A ideia é bem parecida, mas tem 2 diferenças que eu considero bem básicas, assim, mas que aumentam a produtividade e a velocidade da produção. Que é as esteiras rolantes, que não fazem que o trabalhador tenha que andar de ponta a ponta, ganhando tempo, e os estoques, que fazem que a pessoa compre e não precisa esperar para chegar. Já tem na hora a pronta entrega. Os objetivos eram para tirar os preços dos carros, porque um dos maiores objetivos que eu li nas pesquisas que ele antigamente era muito caro por isso. Só o pessoal mais socialite que tinha a oportunidade de ter o aumento da produtividade e otimizar a produção. Também teve a verticalização da produção, que é ter o controle total, que seria o controle da matéria-prima, controle dos transportes das matérias-primas até a indústria, da indústria até a distribuição dos produtos. Que seria, na verdade, carro, então não precisa interesse perto. Centralizar a produção, uma indústria ter todo o seu setor, uma indústria ter todo o seu setor, não precisar ter outra indústria. Elevada especialização, os empregados fazem uma coisa específica, não fazem outra, só faz aquela. Só faz aquilo. E peças intercambiáveis. Como eu falei em cima, por elevada especialização, os objetos não saíam iguais. Toda pessoa fazia, não errava em nada. Saiu totalmente iguais, então tinha como fazer de pronto e fazer estoque. Aí o Ford teve a ideia de fazer esses estoques. Não estou conseguindo sair da... Nossa,
O carro mais vendido foi o Ford modelo T, o Ford Bigode. Ele foi criado em 1908, mas ficou conhecido depois de 1913. Venderam aproximadamente 15 milhões de automóveis. Essa é uma frase clássica dele. O cliente pode ter um carro de qualquer cor, desde que seja preto. Que para aumentar de novo a produtividade, a cor preta secava mais rápido. E também não ocupava espaço, criando outro setor de tintas. Então fazia uma cor só e a preta, que era como secava mais rápido, aumentava mais a produção. Mas devido a essa só uma cor, não ter variabilidade de produtos, a Ford foi caindo um pouco, perdendo um pouco de espaço para a GM e para a Chrysler. Aí o Ford teve uma ideia e foi obrigado a criar um novo modelo, o modelo A. Esse modelo teria mais cores e mais variedades. Com isso teve um crescimento da Ford. Porém, em 1970 a GM ultrapassou a Ford, sendo considerada a maior do mundo no momento. Motivos da GM ter ultrapassado a Ford: flexibilização da produção e seu modelo de gestão, grande variedade de veículos, grande variedade de cor, modelo e adoção de novos sistemas de gestão. Hoje, atualmente, é a maior montadora do mundo. Consequências positivas: alta produtividade, como já foi dito, probabilidade de erro humano reduzidas pela alta especialização, boom na tecnologia pela alta concorrência, o barateamento dos produtos, acessibilidade de compras e aumento de controle de qualidade. Alienação do trabalho: o trabalhador não sabia qual produto que ficaria no final e por que ele está fazendo isso, apenas fazia. Um pouco da responsabilidade da crise de 29, porque a ideia da crise foi os estoques da rede imobiliária. Essa ideia teve origem no Fordismo. Semelhança entre os produtos, por serem totalmente iguais, não terem um pouco de diferença. Essas tarefas são extremamente repetidas, fazendo operar um objeto da empresa. Algumas curiosidades: pela aquela centralização da empresa, tinha estrela rolante de 14 km dentro de uma empresa. Ela ia fazendo assim, a grande redução de preço, que era de R$800 um carro, e passou para 295. O tempo de fabricação antes de 1913 era em torno de 12 horas e 30 minutos. A partir de na década de 1920, o tempo ficou em torno de 24 segundos, aumentando bastante, reduzindo bastante. E o objetivo do Ford foi realizado, que era possibilitar que o pessoal tivesse grande acessibilidade nos carros. Chega de 93% teve carros nos Estados Unidos na década de 20 e na década de 30. Evolução dos carros. O Custom e o Coupe. Uma Maverick GT, o Fiesta do lado direito. Del Rey, o K e o Pampa. E os atuais: o Fiesta, o Fusion e o Focus. Tem um videozinho aqui, só para ilustrar um pouco mais do que eu dificilmente disse. Pediu. Vamos esse Pioneiros. chato, bom trabalho. As esteiras, o trabalho especializado e o chato.
umas notas nessa época, eu tinha esquecido isso. É muito foda assistir esse filme inteiro, cara. Muito difícil. É uma pequena conclusão que apesar de alguns pontos negativos, que o pensamento fordista alterou significativamente o pensamento mundial, não só no setor automobilístico, como diversos setores. Isso até hoje em dia tem influência no pensamento das empresas. E as referências, alguns Wikipedia. Eu queria só agradecer muito ao Kelvin pela ajuda que ele teve comigo, que eu não manjo muito, não entendo muito de PowerPoint, aí me ajudou. Fora isso, obrigado. E as perguntas agora. Você.